Essa fala infeliz do zagueiro do Bragantino, o Gustavo Marques, traz aí à tona um assunto que deveria ter sido debatido há muitos anos atrás, que é a inclusão da mulher no futebol masculino. No caso específico das árbitras e bandeirinhas, que estão aí já há alguns anos apitando, bandeirando os jogos aqui no Brasil. E essa fala do zagueiro, cara, você pode ter certeza, é uma fala e um pensamento de muitos homens por aí, de muitos jogadores, de muitos jornalistas, de muitas mulheres também, da torcida. Só que as pessoas elas não costumam falar, às vezes por não querer falar sobre o assunto, não querer polemizar, e muitos porque não querem aí ser cancelados, não querem ser indo contra a modernidade. Mas esse assunto deveria ter sido colocado em pauta há muito tempo, sim. Já eu particularmente não tenho uma opinião formada sobre esse tema. Agora, nada disso justifica a fala do zagueiro do Bragantino. Ele jogou toda a frustração dele pela derrota para o São Paulo em cima da árbitra, sem nenhum argumento assim, plausível, sem nenhum lance polêmico. Não, ela errou esse lance aqui que ninguém erraria. Não teve nada demais. Teve um lance no final do jogo, uma disputa de bola que o time do Bragantino pediu pênalti e não foi, ela acertou. Então não teve nada que justificasse essa fala machista e preconceituosa dele. Né? E depois ele até fala na entrevista dele que ele pede desculpa às mulheres, né? Que ele é filho, que ele é esposo. Mas aí mesmo assim ele continua falando e falando que o Bragantino perdeu porque colocaram uma mulher para apitar o jogo. Na opinião dele, né, do zagueiro, do Gustavo Marques, a mulher não é para apitar jogo de futebol. Então é um tema importante a ser debatido. Nada de mimimi, nada de querer também cancelar o cara. Ele disse que ele já pediu desculpa, né? Ele pediu desculpa pela fala infeliz deles, que a mulher dele mesmo chamou a atenção dele quando chegou em casa. Então ele errou, não tem nada que ele possa justificar esse erro dele. Ele errou, vai pagar por isso, né? Com certeza ele vai ser julgado aí pelo Tribunal do Futebol Desportivo, ele deve pegar alguma pena sim. Mas que sirva de exemplo, né? Sirva de exemplo para outros jogadores, sirva de exemplo também para a CBF, para a própria FIFA, que quando tem casos polêmicos, no caso de homofobia, preconceito contra a mulher, contra o racismo, a FIFA tem que se meter e colocar regras bem claras e punições exemplares para esse tipo de conduta. Então, quanto a CBF no Brasil e a FIFA, de maneira geral, do futebol, não se envolver de modo mais punitivo, essas condutas vão continuar acontecendo, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Então, é uma pauta importante, deveremos debater sim essa pauta, eu achei legal, um assunto para ser debatido de forma educada, de forma inteligente, sem alarde, sem querer, quando um for contra, ser execrado, quando outro for a favor, ser execrado. Não, cada um com a sua opinião, dando a sua opinião de maneira sensata, inteligente, aí sim, para a gente poder debater esse assunto de forma inteligente e madura. O povo brasileiro precisa aprender a falar, a debater, a defender seus ideais e também saber ouvir opiniões contrárias à sua. E quando a gente fala uma opinião que contrária de alguém, cada pessoa é massacrada. E não pode ser assim. Cada um tem sua opinião, cada um tem seu ponto de vista, e assim a gente vai debatendo e vai construindo um país melhor e com mais tolerância, né? A palavra é essa, temos que ter tolerância com tudo na vida. No esporte, no trabalho, na vida pessoal, em qualquer área da nossa vida, a gente precisa ter um bom senso e tolerância e saber ouvir e saber argumentar na hora certa. Pessoal, eu pedi para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like no vídeo, importante para a gente a sua participação. E se puder comentar, claro, comente aí. O que você acha desse assunto aí? Mulher deve ou não deve fazer parte do quadro de arbitragem no futebol masculino?